Essa é uma preocupação recente, né? Depois aí dos casos, principalmente casos mundiais da Cambridge Analytica, do uso de dados para manipulação de comportamentos de pessoas, mas isso é uma preocupação mundial muito antiga. Por exemplo, quando a gente trata a nível mundial, a primeira lei de proteção de dados é de 77, uma lei alemã, que inclusive foi a lei que baseou a GDPR, que é o Regulamento de Proteção de Dados na União Europeia. Certo? Com essa questão de vazamentos de dados, da utilização dos dados para induzir comportamentos, se viu a necessidade de regulamentar como pessoas podem utilizar dados de terceiros. Principalmente um cenário em que eu tinha meus dados, eu disponibilizava eles para algum tipo de informação específica, e o que é que acontecia? Muitas vezes eu via esses dados deturpados, utilizados para outras finalidades, as quais eu não tinha disponibilizado. E a gente se viu num cenário que eu não sabia quem tinha meus dados, como tinha obtido esses dados, a que valor, e aí surgiu essa necessidade de regulamentação que veio pela Lei de Proteção de Dados. É um terceiro marco bem interessante quando a gente trata de privacidade mesmo, né, que é um dos princípios constitucionais nossos. A gente ainda não tem a proteção de dados elencadas como um desses princípios, mas aí a gente fazendo até um pouco do arcabouço histórico, a gente tem 3 marcos principais na proteção de dados no país. O primeiro é o habeas data, né, na Constituição Federal, no período pós-ditadura, que veio a trazer a possibilidade de eu saber que dados o ente público meu tinha, por meio de uma ação judicial específica. Depois a gente tem a Lei de Acesso à Informação, que diz, olha, hoje você não vai precisar judicializar mais essa demanda, para você saber que dados o ente público tem de sua pessoa. E aí vem esse terceiro marco, que é o maior deles, porque ele estende a questão da proteção de dados, e a questão da proteção que eu falo de uma forma geral, você ter acesso, conhecer, exercer seu direito enquanto titular de dados perante qualquer pessoa que tenha o papel de controlador de dados, ou seja, que tenha dados seus e decida o que vai fazer com eles, tá certo? Foi nesse sentido, Caio, que surgiu essa necessidade de regulamentar e que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela começou a ser discutida em 2012 na União Europeia, por meio de algumas diretivas, e a necessidade de regulação no Brasil veio muito mais, eu acho, por uma necessidade de adequação mundial, já que tanto a norma nacional como a norma europeia trata da questão da transferência internacional de dados, e de como a gente hoje em dia trabalha num cenário global e multinacional, as empresas precisam estar adequadas às regulamentações gerais. Foi isso que até um pouco que fortaleceu a necessidade de uma aprovação no Brasil, para que o Brasil seguisse a tendência mundial de proteção do uso de dados e regulamentação da privacidade. Deixa eu voltar aqui um ponto. O que é que são dados, então? Pronto. O que é que são esses dados e quais são os dados que são protegidos? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a lei trata dos tipos de dados. Geralmente a gente ouve muito falar em dados pessoais e acredita que a lei trata somente desses dados de uma forma genérica. Mas não, a lei separa os tipos de dados em 3 principais. Os dados pessoais, que é qualquer informação que possa identificar ou tornar identificável uma pessoa, certo? O dado anonimizado, que é aquele dado desprendido das características que permitam a identificação de uma pessoa, e os dados sensíveis, que são dados relacionados, a lei traz lá um rol taxativo, mas é uma lista que traz dados relacionados à opinião política, religiosa, etnia, raça, posicionamento e orientação sexual. Esses a lei trata como dados sensíveis que têm uma regulamentação mais específica, tá? Mas, Caio, de uma forma geral, se com aquela informação você consegue identificar ou tornar identificável uma pessoa, você está diante de um dado. Dá um exemplo prático. Eu sei que Caio Vitor é advogado, tem o CPF tal, o e-mail tal, e tem 30 e poucos anos. Aí eu tenho o nome dele, que pode ser considerado como um dado, porque eu permito uma identificação direta dele, certo? Eu tenho a profissão dele, advogado. Somente com essa informação eu não consigo identificar que Caio é, ou seja, ele já não se enquadra no tratamento de dados dessa pessoa, certo? Também a mesma coisa eu posso dizer se eu, por exemplo, pegar uma informação genérica, que tem idade, é um homem que tem a idade de 30 e poucos anos, não permite a identificação direta dele, mas o e-mail dele permite, o telefone permite, o CPF, o RG.
Ou seja, se eu tenho alguma informação que eu posso levar diretamente a quem é o titular, eu tenho um dado pessoal e devo cumprir as determinações da lei.